Este é o dia mais importante para todos os novos alunos da aula de magia da Academia Mills. Todos esses alunos nervosos precisam fazer um teste para determinar sua sensibilidade à mana usando um dispositivo especialmente projetado. Chama-se sala de mana e é dividida em níveis internos. A densidade de mana varia em cada nível, sendo o primeiro nível semelhante à atmosfera externa normal. No entanto, a cada novo nível, a densidade de mana aumenta. No início, tudo era fácil. Quase todos os alunos passaram nos 2 primeiros níveis sem problemas. No terceiro nível, metade deles desistiu e não conseguiu avançar. E a cada nível mais alto, mais e mais alunos se rendiam e levantavam as mãos em sinal de derrota. Mas para o nosso herói, Jaehyun, foi como um passeio no parque. Enquanto os outros lutavam para respirar, ele subia a cada nível sem esforço. No final, apenas 4 dos melhores alunos permaneceram no 7º nível, um nível geralmente alcançado apenas por graduados da academia. Os demais mal conseguiam acreditar como haviam chegado tão longe. Mesmo assim, os 4 primeiros colocados tiveram dificuldades no 8º nível, onde a densidade de mana aumentava a cada segundo. Até os alunos mais talentosos mal conseguiam se manter. Por fim, apenas Jaehyun alcançou o nível 9 com o instrutor. Depois disso, até mesmo o instrutor mal conseguiu se segurar, mas juntos eles passaram do nível máximo 10. Jaehyun nem se esforçou quando eles saíram. Alguns alunos o aplaudiram, enquanto outros invejaram silenciosamente sua força, mas nenhum deles poderia imaginar o quão poderoso Jaehyun realmente era, um regressor que possuía um artefato divino. Embora em sua vida passada ele não tivesse tanta sorte e nem fosse tão poderoso, a história começa em um restaurante público, onde tudo parece estar indo bem, até que alguém começa a gritar. Quem grita é o protagonista da história, conhecido como Jaehyun, e ele fica furioso ao saber que está sendo contratado apenas como escudo de carne durante as invasões. O cara de óculos imediatamente diz a Jaehyun para se acalmar, porque nosso herói era quem queria ganhar dinheiro rápido com o emprego, e este é o único disponível no momento. Por mais que nosso herói Jaehyun possa hesitar, parece que ele não tem muita escolha. Jaehyun então nos revela que o cara de óculos é uma jovem mulher, que trabalha na agência Raider. Ele arranja empregos para pessoas como Jaehyun que não fazem parte oficialmente de nenhuma guilda. Quando a jovem finalmente entrou em contato, nosso herói achou que tinha conseguido um ótimo trabalho. Acontece que ele está apenas recebendo um papel de bucha de canhão, na linha de frente de uma masmorra cheia de mortos-vivos. É como ouvir que você é um escudo descartável de carne, pronto para ser abandonado se as coisas ficarem feias. Jaehyun suspira e se pergunta por que este é o único emprego disponível para ele, especialmente quando pessoas de nível inferior ao dele estão conseguindo empregos bem remunerados. A jovem então lembra de sua aula de artes marciais, que, apesar de ser de primeira linha, raramente recebe ofertas de emprego. Jaehyun fica ainda mais irritado, questionando se está sendo subestimado só por ser um guerreiro de artes marciais. O sujeito de óculos concorda relutantemente, explicando que, na realidade, os usuários de magia dominam o mercado de trabalho e abocanham todos os pedidos. A verdade é que os praticantes de artes marciais tendem a demorar mais para terminar os trabalhos e se machucam com mais frequência. Isso é algo que os empregadores definitivamente levam em consideração, e essa é a dura realidade aqui. Veja bem, ao contrário dos magos que ficam na retaguarda enquanto caçam monstros, os guerreiros de artes marciais estão na linha de frente naturalmente propensos a mais ferimentos, e é exatamente por isso que, em uma luta, os magos definitivamente levam vantagem. O garoto revela ainda que, cerca de 10 anos atrás, os guerreiros de artes marciais eram muito requisitados. No entanto, isso não é mais o caso, e ele se arrepende de não ter se tornado mago naquela época, quando teve a oportunidade. Tudo começou há 11 anos, quando nosso herói estava no 3º ano do ensino médio. Ele foi aprovado na variação de aptidão para despertos e foi escolhido para frequentar uma das prestigiosas academias de Mila, especializada em treinar invasores. Naquela época, seu resultado de aptidão para mago foi impressionantes 97%, quase uma pontuação perfeita. Mesmo os melhores alunos da época só conseguiam cerca de 92%, como Lady Siona. Seus resultados naquela época eram inacreditáveis. Por outro lado, sua aptidão para uma aula de artes marciais era de apenas 34%, e, apesar disso, ele fez uma jogada idiota e escolheu se tornar um invasor marcial. Ele não escolheu a classe marcial por nenhuma razão nobre, ele simplesmente não queria se tornar um mago. Naquela época, os magos tinham má reputação, pois eram vistos como meros protetores, incapazes de lidar até mesmo com monstros de baixo nível sem o apoio de invasores de artes marciais. Mas os tempos mudaram desde então.
Os invasores de artes marciais estão em declínio, enquanto os magos são muito procurados. Se o nosso herói tivesse escolhido a classe de mago há 11 anos, sua vida provavelmente seria muito melhor agora. Mesmo que ele decida mudar de classe agora, os invasores atingem um patamar de crescimento aos 20 anos, então não há espaço para melhorias. Acho que não adianta ficar remoendo arrependimentos, já que nada pode mudar agora. E um de Volme então lembra ao nosso herói que oportunidades como essa são difíceis de encontrar hoje em dia, e que ele não deveria ser exigente. Ele ainda revela que ia oferecer o emprego a outra pessoa, mas escolheu o nosso herói, porque pensou nele. Ao ouvir isso, nosso herói sente uma mistura de tristeza e ironia. Seu talento era invejado por todos aqueles que queriam se tornar magos em algum momento, mas agora suas escolhas tolas o reduziram a apenas um insignificante guerreiro de artes marciais de nível D. Sem outras opções, ele decide aceitar o trabalho. O amigo dele se anima alegremente ao ouvir isso, garantindo ao nosso herói que está tomando a decisão certa. Quando nosso herói está prestes a sair, o gerente informa que verá Jae-Yun às 8 horas do dia seguinte, em um endereço já enviado para seu celular. Curioso, Jae-Yun pergunta por que o gerente estará lá, presumindo que ele esteja ocupado com trabalho de agência. Yoon De-Volme o tranquiliza casualmente para não se preocupar e menciona que também tem negócios a tratar lá. Então eles se encontrarão de qualquer maneira. O dia seguinte chega, e todos se reúnem do lado de fora de um dos portões da masmorra. Lá está nosso herói, sozinho. Jae-Yun olha as horas e começa a ficar nervoso porque Yoon De-Volme ainda não apareceu, apesar de ter dito que estaria lá. Ele solta um suspiro, pensando que talvez Yoon De-Volme devesse estar lidando com invasores mais capazes. Considerando que ele próprio é apenas um especialista em artes marciais de rank D e Yoon De-Volme é um mago de rank A, Jae-Yun se pergunta por que Yoon De-Volme se dá ao trabalho de ficar em uma agência de invasores quando ele poderia se juntar a qualquer guilda que quisesse com suas habilidades. Se Jae-Yun estivesse no lugar dele, já teria encontrado um lugar melhor. De repente, um pensamento lhe vem à cabeça, alguém o chama de bastardo inútil. Parece fazer parte do próprio Jae-Yun, embora ainda não saibamos muito sobre isso. Perdido em seus pensamentos, Jae-Yun ouve alguém chamá-lo. É Myung-Ho, vestido da cabeça aos pés com uma armadura, um amigo do nosso herói. Enquanto conversam e brincam, Myung-Ho parece bastante orgulhoso de ser um guerreiro invasor. Ele acha que a geração mais jovem não aprecia o quão legais os invasores de artes marciais são, em comparação com os magos que ele chama de vagabundos inúteis, parados no fundo, atirando bolas de fogo. Mas Jae-Yun não vê dessa forma. Ele acha que ser um invasor de artes marciais está longe de ser legal. Na verdade, eles mal conseguem comprar comida hoje em dia. Myung-Ho os incentiva a darem o seu melhor, independentemente da posição. Ele sugere que tomem uma bebida depois do ataque, e Jae-Yun concorda, mas logo acrescenta que está sem dinheiro e não tem condições de pagar a conta. Myung-Ho responde que não é a vez dele de pagar, já que ele pagou a última rodada. Jae-Yun se sente um pouco constrangido ao ouvir isso, mas, ao ver a expressão desamparada de Jae-Yun, Myung-Ho decide dar um desconto e concorda em pagar a conta mais uma vez. Jae-Yun ri e se desculpa por sempre deixar o amigo pagar a conta. No fundo, porém, ele não consegue deixar de pensar que Myung-Ho é fácil demais para ser enganado e fazer com que pague novamente. De repente, alguém chega abruptamente e ordena que todos se reúnam na entrada da masmorra, pois entrarão em 30 minutos. Por algum motivo, todos parecem realmente preocupados e ansiosos ao ouvir isso, incluindo nosso herói. Talvez seja porque eles não gostam desse cara novato dando ordens. De qualquer forma, o Jae-Yun permanece parado ali, checando o celular sem parar. Enquanto aguardamos o início da invasão, aprendemos que, ao entrar em uma masmorra, os invasores precisam estar atentos a duas coisas. A primeira é quando, inesperadamente, encontram um tesouro escondido lá dentro. Uma vez entusiasmados com o saque, a ganância pode confundi-los. Eles param de pensar racionalmente, e é aí que a masmorra decide testá-los. Sobreviver a esse golpe de infortúnio é raro. Geralmente, é um desastre total. Quanto à segunda coisa, teremos que esperar para descobrir, porque o cara de armadura se intromete novamente. Ele diz a Jae-Yun para parar de olhar para o celular. É hora de entrar na masmorra. Então ele fez uma piada sobre o nosso herói, dizendo que provavelmente está olhando para a foto da namorada antes de entrar na masmorra. Jae-Yun ignora o comentário, dizendo que não é grande coisa, mas,
Verdade seja dita, ele está, na verdade, olhando para uma foto da mãe, não de uma namorada. Depois de uma rápida conversa com a mãe, ele entra na masmorra. Uma vez lá dentro, os magos ficam para trás com suas varinhas enquanto os invasores marciais avançam na linha de frente. Carniçais irracionais aparecem imediatamente com seus rostos grotescos, e um mago arrogante começa a gritar ordens aos invasores marciais, exigindo que se formem, mesmo que isso signifique arriscar suas vidas. É exatamente por isso que nosso herói despreza esse trabalho. Ele odeia ser mandado por esses idiotas sobre o que deve fazer, mas não tem escolha a não ser seguir ordens. Os magos começam a entoar cântico, conjurando seus poderes elementais e lançando bolas de fogo crepitantes diretamente nos zumbis, transformando as criaturas em bichinhos crocantes. Jai observa os magos e se pergunta se eles realmente fazem parte da Guilda dos Meteoros, já que essa guilda era apenas uma novata há pouco tempo, mas parece que não é o caso agora. Apesar da tensão, ele percebe que hoje não é seu dia de morrer graças ao aumento de poder deles. Enquanto descansa um pouco, Myung-Ho pega água e vira de um gole só para se refrescar, e ressalta que o objetivo da masmorra agora é derrotar o chefão. O velho brinca sobre se sentir velho, dizendo que não consegue mais acompanhar os outros como antes. O velho então pergunta se nosso herói conseguiu algum item. Ele se sente feliz ao perguntar isso, pois masmorras de nível A geralmente têm itens decentes. O garoto decide verificar por si mesmo, mas assim que abre a janela do sistema, o sistema começa a falhar e ele sente uma dor de cabeça repentina. Mas então, outra mensagem do sistema aparece, informando que o sistema Aesir está fora do ar e a conexão com o usuário será temporariamente desconectada. Em seguida, surge outra mensagem, explicando que, por razões desconhecidas, o sistema Aesir falhou ao reiniciar. Nosso herói nunca esteve em tal situação antes e não tem ideia do que está acontecendo. De repente, uma voz começa a falar em sua mente, incitando-o a seguir a luz. Assustado, ele se vira e vê as notificações do sistema com falhas, informando que uma entidade desconhecida se infiltrou no sistema e que a restauração do modo de segurança está falhando. Jae-yoon não tem a mínima ideia do que está acontecendo. O velho percebe sua expressão tensa e pergunta se há algo errado. O menino simplesmente explica que alguém lhe pediu para seguir a luz. Na mesma hora, algo começa a acontecer. Bolhas de luz começam a aparecer do nada. Ele se pergunta se essa é a luz que deveria seguir. Parece que ninguém além do nosso herói consegue ver essa luz, e o velho pergunta por que ele está agindo de forma tão estranha. Sem uma resposta clara, o olhar do garoto permanece fixo na luz. Ele engole o medo e decide verificar o que é. Quando o velho pergunta para onde ele está indo, nosso herói garante que voltará em breve. Depois de seguir a luz por um tempo, ele acaba em um lugar estranho, e a janela do sistema imediatamente aparece, informando que o sistema Aesir foi desativado e a janela de status não pode ser carregada. Ele tenta interagir com o sistema, mas ele não responde. Outra notificação chega, informando que há danos parciais e que o sistema tentará reiniciar em modo de segurança. Jae-yoon coça a cabeça, confuso, pois, desde que se tornou um desperto aos 10 anos, o sistema nunca caiu nesses 17 anos. Nunca houve nenhum dano ou reinicialização. Ele se pergunta se a voz que ouviu está de alguma forma relacionada ao sistema enlouquecido. O sistema continua apresentando falhas e o bombardeando com as mesmas notificações de falha. Apesar disso, ele continua seguindo a luz e se pergunta se algo está mudando no sistema Aesir. Um pouco de história sobre o sistema Aesir. Dizem que seu nome é uma homenagem aos Aesir, os deuses da mitologia nórdica, como Odin e Thor. Acredita-se que o sistema tenha surgido de Aesir, representando a última esperança e defesa da humanidade durante o ano de desastre de 2011. Durante esse tempo, uma árvore enorme cresceu repentinamente no meio do Oceano Pacífico, elevando-se a alturas inimagináveis em apenas 9 dias, lançando uma sombra sobre o mundo. E aquela árvore aterrorizante daquela época era ninguém menos que Yggdrasil, a árvore do mundo da mitologia. Assim que brotou completamente naquele 9º dia, o inferno se instalou. O mundo enfrentou uma onda catastrófica de monstros, com metade da humanidade perecendo no caos e o restante lutando contra a fome e as pragas. Em tempos de desespero, verdadeiros heróis emergiram, portando poderes divinos, trazendo um vislumbre de esperança para a humanidade. Lentamente, muitas pessoas começaram a acessar seus sistemas Aesir, tornando-se saqueadores para salvar a humanidade. Daquele momento em diante, Aesir tem sido a maior arma da humanidade contra esses monstros.
Mas agora, nosso herói está preocupado. Se o sistema Aesir estiver mudando, ele teme que as coisas não acabem bem. De repente, ele chega a um beco sem saída e avista uma porta verde bem à sua frente. A princípio, ele fica chocado, mas então um sorriso se abre em seu rosto ao revelar que aquele devia ser o portal do tesouro. Aqui vai um pouco sobre os portões do tesouro. São salas secretas escondidas em masmorras com baixíssima chance de aparecer, mesmo em masmorras de nível avançado. Elas normalmente contêm itens especiais e materiais raros que podem valer milhões de won, a moeda local neste mundo. A mente de Jae-yoon dispara de excitação ao perceber que encontrar um equipamento de nível A ou superior pode mudar instantaneamente sua vida monótona. Ele reza silenciosamente aos deuses por um golpe de sorte. Ao entrar, o lugar inteiro parece surreal, quase como se ele tivesse tropeçado em algum cartório celestial. Diante dele, em um pedestal, brilha um objeto extremamente brilhante. Jae-yoon ouvirá rumores sobre esses lugares e masmorras, mas nunca imaginou que encontraria um. Mesmo assim, ele fica emocionado ao ver o item e estende a mão ansiosamente para pegá-lo. Assim que seus dedos o tocam, uma enxurrada de notificações o cerca. A primeira notificação confirma que ele restaurou com sucesso o recurso danificado do sistema. A segunda anuncia a descoberta de um novo equipamento e a terceira oferece a visualização dos detalhes do item. Com um sorriso de orelha a orelha, Jae-yoon não consegue evitar a sensação de que sua prece pode ter sido atendida. Enquanto segura o item em suas mãos, o painel do sistema revela, desta vez, ser o olho perdido de Odin, um artefato mítico ranqueado. Este olho pertenceu a Odin, o deus mais forte dos Aesir, sacrificado em troca de sabedoria no Poço de Mimir. Uma vez equipado, nosso herói pode aprender escrita rúnica e até magia reversa para desmantelá-lo ou destruí-lo. É o único item de classificação mítica existente, e uma vez que é dele, é para sempre. O olho brilha tanto que Jae-yoon nem consegue olhar diretamente para ele. Olhando para o painel do sistema, ele lê sobre sua habilidade ativa, conhecida como Cálculo Absoluto. Uma habilidade de classificação X analisa e destrói a estrutura da magia. Esta habilidade de cálculo absoluto consome mana dependendo do nível da magia destruída. Com o domínio completo da magia rúnica, ele pode usar magia com força total sem conjurar magias. Outro benefício é a capacidade de copiar as habilidades do oponente usando uma carta em branco. Este olho é claramente uma potência com uma gama de habilidades incríveis que poderiam transformar as habilidades de Jae-yoon como invasor. No entanto, Jae-yoon decide vender o item porque ele pode lhe render centenas de milhões de wons assim que chegar ao mercado. Ele está aliviado por não ter que trabalhar duro ou se tornar o escudo de carne de ninguém, mas considera experimentá-lo, já que nunca usou um item místico antes. Mas o sistema imediatamente o avisa que, uma vez equipado, ele nunca mais poderá se desfazer dele. O item ficará com ele para sempre. Ele sabe que não poderá usá-lo efetivamente, mesmo que o equipe, pois já passou da idade ideal de 20 anos para esse tipo de equipamento, então decide não usá-lo. Após esse encontro afortunado, ele decide retornar para. Pouco depois, vemos o velho tranquilizar os membros da guilda de que seu amigo retornará e, no momento certo, Jae-yoon chega. O garoto imediatamente se desculpa com o líder do grupo pelo atraso e promete que isso não acontecerá novamente. Assim que estão prontos para prosseguir, o velho dá um tapinha gentil no peito de Jae-yoon, dizendo-lhe para se animar. Mas Jae-yoon o tranquiliza, dizendo, já estou pronto para ir, e menciona alegremente que os levará para beber hoje à noite. Isso surpreende o velho, que fica coçando a cabeça, completamente inseguro sobre o que aconteceu de repente. Enquanto isso, Jae-yoon fica aliviado por não suspeitarem de nada dele. Veja bem, dentro da masmorra, onde não há leis, mencionar que encontrou um item pode ser uma sentença de morte, e até mesmo seus próprios amigos não hesitarão em roubá-lo. Então, ele está fazendo o possível para evitar qualquer atenção indesejada. De repente, o teto começa a rachar. Antes que o líder do grupo pudesse dar qualquer ordem, o veículo desaba como um estrondo. Jae-yoon instintivamente pula na direção oposta, mas acaba caindo no chão, possivelmente arranhando o traseiro no processo. A névoa roxa imediatamente envolve a área e os membros do grupo começam a tossir violentamente, com o sangue escorrendo de suas bocas. Jae-yoon reage imediatamente, cobrindo a boca e decidindo fugir antes que inale a névoa venenosa. Ele chama o amigo, pedindo que saiam, pois a névoa é mortal. Ao começar a se mover, uma visão chocante o paralisa. Seu amigo é subitamente trespassado por uma espada empunhada por alguém invisível. Em seus últimos momentos, o amigo diz a Jae-yoon para correr.
A cena horripilante petrifica nosso herói brevemente, mas ele se recupera e foge o mais rápido possível. Enquanto corre, ele repassa a explosão e o súbito aparecimento do gás em sua mente. Fica claro para ele que se tratou de uma elaborada tentativa de assassinato. Assim que escapa do perigo, ele respira fundo enquanto sua fada transpira. E ele não tem a mínima ideia do motivo dessa tentativa de assassinato. De repente, nosso herói percebe alguém atrás dele. Assim que a figura surge, uma flecha flamejante é disparada para frente, sem mirar em Jaehyun, mas atingindo a área à sua frente, causando uma explosão enorme. O sujeito de capuz parece familiar, e Jaehyun imediatamente o reconhece como Yoon-Devon. Enquanto Yoon reúne energia na ponta do dedo, ele lembra Jaehyun de que havia prometido encontrá-lo hoje, e lá está ele. Jaehyun imediatamente pergunta se era só isso que ele estava fazendo, se foi ele quem liberou a névoa venenosa e atacou a guilda dos meteoros. Yoon sorri em resposta e admite descaradamente que estava por trás de tudo. O garoto fica chocado, mas rapidamente se acalma, tentando entender a situação antes de agir impulsivamente. Então, ele pergunta a Yoon por que ele fez aquilo, ao que Yoon apenas dá de ombros e diz que seus clientes lhe disseram para fazer aquilo. Então, Yoon conta que muita gente tem ódio da guilda dos meteoros porque eles sempre foram arrogantes, menosprezando todos os outros. Jaehyun cerra os dentes ao nos revelar sobre os contratos de assassinato em masmorras. Nesse tipo de trabalho, assassinos exploram a proximidade das masmorras para assassinar seus alvos. Aparentemente, a guilda dos meteoros também esteve envolvida nesses negócios obscuros, e é por isso que acabaram mortos. Jaehyun sente a dor do ferimento causado pela flecha no ombro. Ele não tem certeza se conseguirá competir com Yoon, pois é um mágico de nível A que está entre os 2% melhores gênios do país. Por outro lado, nosso herói é apenas um jogador de nível médio abaixo. Mesmo sabendo que não é o alvo principal, Jaehyun teme que tentem matá-lo para resolver pendências. É claro que, como qualquer protagonista justo, Jaehyun sente desejo de vingar seus companheiros, especialmente Myung, mas, no momento, não está disposto a fazer nada imprudente. Ele garante a Yoon que não contará nada sobre o que aconteceu com a guilda dos meteoros. Em vez de ouvir, o sujeito de óculos dispara outra rajada de correntes de fogo. Jaehyun imediatamente se esquiva do ataque, mas seu rosto ainda é atingido de raspão pela rajada de fogo. Ele tem certeza de que mesmo um atraso de uma fração de segundo significaria seu fim. O mago enlouquecido continua lançando correntes de fogo diretamente em Jaehyun, que corre implacavelmente, desesperado para escapar. Ele fica perplexo com o motivo de estar sendo alvo, considerando que é apenas um jogador de rank D. A cada momento, seu rosto fica roxo devido ao ataque, enquanto o atacante implacável não dá sinais de que vai parar. De repente, aquela voz dentro da cabeça de Jaehyun repreende mais uma vez, chamando de idiota inútil e questionando por que ele existe. Parece que esse homem que sempre aparece em sua cabeça para insultá-lo é definitivamente seu pai. E depois de ver seu pai em sua mente, algo se acende na mente de Jaehyun, e ele ousadamente pergunta se seu pai está por trás dessa tentativa de assassinato. O homem de óculos hesita ao ouvir a pergunta de Jaehyun, mas logo cai em risadas fracas que se transformam em gargalhadas maníacas. Ele confirma a suspeita de Jaehyun. Jaehyun fica em silêncio com a confirmação, enquanto imagens de sua mãe invadem sua mente. Ele se lembra do dia de cortar o coração em que chorou amargamente sobre o corpo sem vida de sua mãe. Ele confronta Yoon, perguntando se seu pai ordenou o assassinato de sua mãe 5 anos atrás, durante o inverno. O sujeito de óculos afirma sombriamente, reconhecendo que nunca conseguirá entender por que um pai desejaria a morte de seu próprio filho e esposa. Yoon atira outra flecha em Jaehyun, provocando-o sobre sua situação. Ele conjura um punhado de flechas flamejantes, prontas para lançar nosso herói no esquecimento, e antes de atirar suas flechas, deseja seu último adeus. Jaehyun fica em silêncio por um momento, e então, de repente, ativa o olho de Odin. O sorriso confiante de Andy não tarda e se transforma em puro choque enquanto observa Jaehyun desenvolver poderes mágicos dentro de si. Os poderes mágicos só aumentam sem dar sinais de que vão parar, deixando o idiota de óculos ainda mais apavorado. Percebendo a gravidade da situação, Andy decide que é hora de derrotar Jaehyun. Ele atira uma flecha flamejante em Jaehyun, esperando que ele recue ou fuja, mas Jaehyun se mantém firme. À medida que a flecha flamejante se aproxima perigosamente, ela simplesmente se desintegra, deixando o queixo de Yoon praticamente no chão. Parece que o oido finalmente foi ativado, confirmado pelo próprio sistema. Um sorriso atrevido se espalha pelo rosto de Jaehyun após sentir aquela onda de poder dentro de seu corpo.
A janela do sistema aparece novamente, mencionando a disponibilidade de um cartão em branco. Enquanto isso, Yandy está perdendo a compostura, perplexo com a facilidade com que sua magia foi anulada. Meu amigo não perde tempo e usa a carta em branco para copiar a habilidade de Yandy Volme, conhecida como Cadeia Blitz, e deixa bem claro que vai infligir uma morte dolorosa a esse desgraçado. No momento seguinte, ele conjura flechas flamejantes, enquanto Yund Volmen se esforça para compreender como sua habilidade, que levou anos para dominar, está sendo usada por esse invasor inferior e desclassificado. Mesmo tremendo visivelmente, Yund Volmen avisa Jaehyun que derrotá-lo não será moleza. O garoto dispara uma saraivada de flechas flamejantes, dizendo confiantemente a Yund Volmen que eles resolverão as coisas em breve. Em retaliação, o capanga de Glass dispara sua própria saraivada de flechas. Seus poderes se chocam, mas parece que Jaehyun pode estar levando vantagem. Jaehyun continua o ataque implacável, levando o arrogante a fugir na direção oposta para salvar a própria pele. Yund Volmen tenta contra-atacar com um ataque em cadeia relâmpago, mas Jaehyun rapidamente ativa sua habilidade de cálculo absoluto, desintegrando o ataque enquanto lança sua própria flecha diretamente em seu oponente. Desesperado, Yund Volmen ergue uma barreira para se proteger, mas Jaehyun ainda não terminou. Ele usa seu cálculo absoluto mais uma vez, anulando o escudo e deixando Yund Volmen indefeso. A flecha o atinge diretamente, incapaz de se esquivar a tempo. Enquanto a poeira baixa, Jaehyun caminha até Yund Volmen caído, que implora por misericórdia como em uma cena dramática de novela. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, mas Jaehyun não se dá por vencido. Ele simplesmente dispara uma flecha flamejante que acaba com o arrogante com um só golpe. Após a batalha intensa, Jaehyun está completamente exausto. Ele se joga no chão, pensando em como finalmente conseguiu um item mítico, só para acabar enfrentando a morte de uma forma tão horrível. A morte sempre foi uma coisa assustadora com a qual ele lidava como um invasor, mas agora que a encara de frente, é uma sensação totalmente diferente. Ele começa a sentir aquela frieza se aproximando. Então, do nada, uma janela do sistema aparece, falando sobre um novo download. Ela oferece uma saída. Se ele ativar o sistema, poderá voltar para um tempo passado. Sabendo que está prestes a morrer de qualquer maneira, Jaehyun apenas diz, sim, claro, vamos lá. Com esse comando, um novo sistema, conhecido como Nornir, é ativado e, de repente, nos vemos diante de mulheres de aparência divina conversando em uma língua estrangeira que nos escapa completamente. A loira estende a mão, possivelmente agarrando a mão do nosso herói no processo. No momento em que isso acontece, as janelas azuis amigáveis do sistema se tornam vermelho mortal, e uma notificação aparece informando que nosso herói se tornou um grande inimigo dos Altos Aesir. Ele também ganhou 2 habilidades passivas, com metade dos deuses Aesir agora de olho nele o tempo todo. Quando se dá conta, acorda da cama, parecendo completamente apavorado, como se tivesse visto um fantasma. Ele examina a sala, tudo parecendo surreal. Ele encara a própria mão, onde uma mancha vermelha e flamejante começa a se formar, e o sistema anuncia que o usuário retornou com sucesso ao período de tempo escolhido. As memórias do passado repentinamente surgem em seus olhos, onde ele vê sua mãe morta e a época em que lutou contra Yund Volmen. Ele também vê sua mãe e corre para abraçá-la com força, sem querer soltá-la, esperando desesperadamente que não fosse apenas um sonho. Na verdade, não era um sonho, ele estava abraçando sua mãe. Depois de um tempo, sozinho em seu quarto, seu peito dói intensamente, trazendo de volta a realidade. O sistema confirma a data como 15 de novembro de 2020, data para a qual ele havia regredido, e seu corpo havia sido curado com sucesso em 20%. Respirando pesadamente, ele se pergunta se ainda está sonhando. Olhando ao redor, percebe que está de fato em sua antiga casa. Uma notificação do sistema aparece, apresentando uma missão intitulada Uma pausa é a mãe do sucesso. Sua principal tarefa é simplesmente descansar até se recuperar completamente, com a promessa de um cartão em branco como recompensa quando estiver recuperado. O garoto exala profundamente, tentando acalmar seus pensamentos acelerados. Ele então reflete sobre como morreu lutando contra aquele sujeito e, de alguma forma, acabou regredindo 11 anos no passado graças a esse novo sistema. 11 anos é a mesma época em que ele estava no 3º ano do ensino fundamental. Ele verifica o calendário e percebe que, na verdade, não está matriculado na Academia Mills. Ele também encontra um bilhete escrito por ele mesmo, claramente dizendo para escolher artes marciais, mas ele pega a caneta e imediatamente risca o bilhete. Ele não vai desperdiçar essa chance na aula de artes marciais, porque, desta vez, se tornar um mago é definitivamente o caminho a seguir. Na cena seguinte, o encontramos jantando com a mãe,
lutando para conter as lágrimas que ameaçam escorrer de seus olhos. Sua mãe parece preocupada, notando seu comportamento estranho recente. Quando ela chegou em casa mais cedo, ele a abraçou com força e chorou profundamente. Ela pergunta gentilmente se algo está incomodando. Com um sorriso forçado, ele a tranquiliza, dizendo que foi apenas um pesadelo, nada mais. Mas as lembranças assombrosas de sua falecida mãe estão longe de ser meros pesadelos. Finalmente reunindo coragem, ele lhe diz que há algo que deseja discutir. Ela o encoraja a falar livremente. Está claro para ela que ele pode não querer se matricular na Academia Mills. Ela entende os perigos e a competição acirrada envolvidos nesse caminho. Ela está disposta a deixá-lo escolher uma escola regular se ele hesitar, pois não quer impor seus desejos a ele. Mas, contrariando suas expectativas, nosso herói revela que está considerando mudar de curso para se matricular na aula de magia. Sua mãe ri da mudança repentina e rapidamente aprova a decisão, embora esteja visivelmente surpresa com a mudança abrupta em sua determinação anterior de ingressar na Faculdade de Artes Marciais. Apesar da surpresa inicial, ela confia no julgamento do filho e acredita que ele deve ter um bom motivo para a mudança. Com um tapinha reconfortante em seu rosto, ela o encoraja a seguir o que o faz feliz, seja artes marciais ou magia, e garante que ele não se preocupe com questões financeiras. Ela promete apoiá-lo de todo o coração em sua escolha. Comovido com sua compreensão e apoio, o menino começa a chorar novamente, e em meio às suas emoções, memórias de seu pai, Min Seong, um invasor de Rank A, passam por sua mente, reacendendo seu desejo de se tornar mais forte para se vingar do pai. Jaeim está se aprofundando em treinamentos sérios, começando com flexões, e também ganhou um cartão em branco por completar sua primeira missão. Seu físico está ficando tonificado e em forma, algo que eu mesmo invejo um pouco. Enquanto eu estiver aqui escrevendo recapitulações para vocês, acho que não consigo voltar a malhar para ter uma barriga tanquinho. Jaehyun ainda não entendeu completamente o que o sistema Nornir envolve, mas ele não está reclamando, contanto que continue funcionando. Seu conhecimento de vidas passadas o permitirá monopolizar itens de masmorras, e sua experiência como guia de masmorra certamente será útil. No entanto, ele não possui muitas habilidades além das artes marciais, cálculo absoluto e sequência de blitz que copiou do jovem Von. Ele se recosta na cadeira, invoca seu sistema e verifica suas estatísticas atuais. Ele tem quase certeza de que seu nível voltou ao tempo atual e suas estatísticas foram zeradas. Ele também, de alguma forma, retém todas as habilidades passivas de sua vida anterior, com duas novas habilidades. A primeira, conhecida como aquele que é observado pelos deuses e olho do Deus Supremo, ambas maximizadas. Como sabemos, ele também possui habilidades de cálculo absoluto e sequência de blitz, mas está curioso sobre suas habilidades passivas. Em seguida, ele verifica a habilidade passiva, aquele que é observado pelos deuses, que deve ajudá-lo a crescer rapidamente por meio de bênçãos divinas. Essa habilidade também o ajudou a manter suas outras habilidades passivas durante a regressão, o que explica por que ele manteve todas as suas habilidades sem precisar reiniciar. Além disso, ela aumenta todos os seus atributos em um ponto extra cada vez que ele sobe de nível. Graças a essa habilidade, a maioria dos semideuses dos Aesir o mantém sob vigilância. Ele então decide explorar suas outras habilidades. A habilidade passiva, o Olho do Deus Supremo, também é uma habilidade excepcional que lhe permite enxergar através de falsas ilusões e descobrir a verdade. Há também uma habilidade ativa chamada Corrente Blitz, na qual ele ataca inimigos com correntes eletrificadas, às vezes causando paralisia. O consumo de mana aumenta com o número de correntes emitidas. Inicialmente, pensei que fossem correntes de fogo, e tenho certeza de que você também concordaria. Ele dá uma olhada em suas outras estatísticas. Apesar de todas estarem em níveis abismais, ele está realmente focado em melhorar sua estatística de magia, o que é crucial. E ele sabe que resistência também é fundamental. Nessas batalhas maratonas, você tem que continuar sem se esgotar. Depois de pensar bem, ele decide usar sua carta em branco para copiar uma habilidade de cura, já que já possui uma habilidade ofensiva. Veja bem, mesmo neste ano de 2020, onde magos não recebem nenhum carinho, aqueles com habilidades de cura ainda são sucesso. Eles são tratados como realeza por onde passam, conquistando respeito que vai além da mera classificação. Então, ele imagina que, como um mago com poderes de cura, ainda receberá o devido respeito. Mas aqui está o problema. Encontrar um despertador com habilidades de cura para copiar será como procurar uma agulha num palheiro. Antes, ele estava desesperado e usou sua carta em branco para brigar com uma jovem. Mas desta vez, ele não vai desperdiçar tudo de novo, porque não tem ideia de quantas cartas o sistema lhe concederá. De repente, seu telefone toca e, ao verificar,
Seus olhos se arregalam ao ver o nome de Kim Yo-young no identificador de chamadas. Kim Yo-young é sua amiga de infância, alguém de quem ele é próximo há anos e que sempre compartilhou seu sonho de frequentar a Academia Mills para se tornar um invasor. Em sua vida passada, ele a perdeu tragicamente em seus braços, um destino que ele está determinado a mudar desta vez. Ele sorria ao ler a mensagem de texto dela. Aparentemente, ela está ligando para ele para conhecer a Santa Yo Seung-il em seu seminário. A notícia o enche de alegria, já que a Santa Yo Seung-il é conhecida por suas proezas mágicas, particularmente na magia do sacrifício. Sem hesitar, ele se levanta, pega seu moletom e rapidamente informa a mãe que voltará em breve. Uma vez lá fora, ele verifica o celular novamente e avisa Kim Yo-young que está a caminho. Enquanto isso, um luxuoso Rolls-Royce acelera em meio ao trânsito intenso. Lá dentro, a Santa Yo Seung-il está sentada em silêncio, cercada por uma agenda lotada, enquanto seu gerente atualiza sobre os eventos do dia. Preocupado, o gerente pergunta se ela está bem, observando que ela tem se esforçado muito ultimamente. Ela o tranquiliza dizendo que está bem, mas um pouco cansada, lembrando de que sacrifício muitas vezes significa abrir mão da própria vitalidade. O gerente parece visivelmente ansioso, desejando que houvesse alguém com habilidades de cura comparáveis às da Sra. Xianjun. Ele teme que seja apenas uma questão de tempo até que a exaustão a afete. Enquanto isso, nossa dupla finalmente chega ao local do evento. A garota parece ansiosa, praticamente puxando nosso herói pela multidão. Quando eles param, o garoto a provoca, perguntando se ela o trouxe só porque estava com medo de se perder. A garota fica irritada e envergonhada, dizendo para ele não acusá-la daquele jeito. Ela fica em silêncio, o que indica claramente que ela o trouxe por esse motivo. Ele a provoca novamente, brincando sobre como uma garota tão inteligente pode ter um péssimo senso de direção. Enquanto ela o provoca, nosso herói se mostra secretamente grato ao amigo. Se ele conseguir copiar a habilidade de sacrifício de Yu Xianjun agora, isso pode mudar completamente o jogo para ele, potencialmente tornando-o uma das melhores conexões da Coreia. Enquanto a multidão se acomoda em seus assentos, nossa ansiosa dama e nosso herói ficam impressionados com a enorme legião de seguidores, o que não é nenhuma surpresa. Ela é a mestra da Guilda Lotus. Ela é uma curandeira de alto nível, conhecida em todo o país e no mundo todo. Nesta era, os invasores ainda não são usados como escudos, mas ela sempre coloca a segurança dos outros em primeiro lugar. Finalmente, ela sobe ao palco e a multidão vai à loucura. Nosso herói aguarda ansiosamente o momento perfeito para copiar suas habilidades. Enquanto espera, ele deixa escapar que, em apenas 2 meses, a Santa ficará gravemente doente durante uma incursão em uma masmorra em Itaevo, e tudo graças à sua própria magia de cura. Sacrifício. Ele imagina que é o único que poderia curá-la se conseguisse copiar suas habilidades. Enquanto isso, Kim Yo-jung está ficando toda animada, o que Jae-yoon acha meio irritante. No palco, a Santa começa seu discurso sobre como o mundo está uma bagunça por causa da árvore de Yggdrasil e dos monstros que devoram a vida das pessoas. Apesar de tudo isso, ela infunde alguma esperança e pede a todos que se lembrem dos despertos que podem ajudar a salvar a humanidade, e incentiva a todos, um deles, a se tornarem invasores também. Ao final de seu discurso, os fãs ficam em êxtase, e Jae-yoon também reconhece suas palavras, afirmando que, como não é fácil lutar contra monstros na linha de frente, todos se sentem relutantes em se tornar um invasor. Ele é um exemplo vivo disso para nós, pois também queria vender o olho de Odin para evitar saques por dinheiro. À medida que avançavam, ela não conseguia parar de falar sobre a Santa, enquanto nosso herói a provocava, o que a irritava profundamente. Ele então menciona que já ligou para a mãe dela mais cedo para buscá-la devido ao seu péssimo senso de direção. Ela sugere que ele simplesmente pegue uma carona com a mãe dela, mas ele ignora, dizendo que tem outras coisas para resolver. Antes de ir embora, ele menciona casualmente que mudará de carreira para se concentrar totalmente em magia e sugere que precisará dela para lhe dar aulas mais tarde. Com isso, ele sai sem explicar por que mudou seus planos de carreira, deixando-a decepcionada e sozinha. O rapaz começa a olhar ao redor e finalmente avista o carro da moça. Um sorriso se espalha em seu rosto enquanto ele se dirige ao carro, mas o empresário percebe sua aproximação e avisa que eles não estão aceitando visitas de fãs no momento. Mas o rapaz afirma com ousadia que está ali para conhecer a diretora Yo Seung-il. O gerente suspira, visivelmente irritado por ter que lidar com mais um fanático por Heidas. Com uma expressão irritada, o homem, arrogantemente, manda o rapaz ir embora e o lembra de respeitar a privacidade dela, mencionando que até a diretora ficaria incomodada com a presença dele. O garoto insiste que não está ali para um encontro com fãs.
Para convencer o diretor, ele revela que sabe que Lady Seundeu sofre de uma doença incurável e afirma, com ousadia, ser o único que pode curá-la. Naturalmente, o diretor fica chocado ao ouvir isso e fica furioso, agarrando nosso herói pelo colarinho e exigindo saber onde ele ouviu tal coisa. Mas o rapaz calmamente o lembra de não fazer cena e gesticula para os espectadores. Nesse momento, a própria moça abaixa o vidro da janela e se dirige diretamente ao nosso herói, perguntando se ele pode manter suas palavras. Ele diz que sim, confiante, assegurando-lhe que pode, de fato, curar sua doença. Embora hesite em deixar nosso herói se aproximar, a moça decide dar-lhe uma chance, sabendo que, se ele estiver mentindo, logo será exposto. Sua confiança inabalável, no entanto, o faz parecer ainda mais desconfiado. Ela instrui seu empresário a reservar um tempo para o rapaz e providenciar um lugar mais tranquilo onde possam discutir o assunto em particular. Assim que se acomodam em um lugar mais tranquilo, a moça vai direto ao ponto e pergunta como ele sabe sobre a doença dela. O rapaz pede desculpas, mas afirma sem rodeios que não pode revelar muito a ela, deixando claro que, se tiver que revelar isso, não tratará as doenças dela. A moça ri da ousadia dele e passa para a próxima pergunta, perguntando como ele planeja tratá-la. Já Yun é honesta e diz a ela que pretende copiar sua habilidade de sacrifício. Naturalmente, a moça fica chocada ao ouvir isso e o gerente fica impaciente, gritando com nosso herói, questionando se ele entende o significado de uma habilidade ser única, e exige saber como ele pretende copiar algo que realmente pertence apenas à moça. Antes de prosseguirmos, aqui vai um pouco sobre habilidades únicas. São essencialmente habilidades de nível S, o nível mais alto, obtidas apenas por meio de herança sanguínea ou manifestação individual de habilidades. Ao contrário de outras habilidades aprendidas por meio de fórmulas de cálculo, as habilidades únicas têm fórmulas impenetráveis, tornando-as impossíveis de copiar. Esse monopólio as torna exclusivas para indivíduos ou famílias. O rapaz acalma a todos, enfatizando que, se não soubesse de tudo isso, não teria vindo para cá. A moça imediatamente pede ao seu gerente, irritado, para se acalmar, garantindo que não demorarão muito para ouvi-lo. Ela pergunta se ele realmente consegue fazer o que promete, ao que o rapaz concorda confiantemente. Também descobrimos que, devido à penalidade de sua habilidade única, o sacrifício, ela precisa de uma habilidade de nível superior ou igual para se curar. Ironicamente, ela não pode usar sua própria habilidade em si mesma, pois sua habilidade de sacrifício exige um sacrifício aos deuses, impedindo-a de curar seu próprio corpo. Finalmente, a dama lhe dá sinal verde para prosseguir. Enquanto ela brilha com sua magia, Jaehyun fica em êxtase e imediatamente copia sua habilidade. A janela do sistema aparece, perguntando se ele deseja registrar a nova habilidade, Sacrifício, no cartão em branco. Confiante, o garoto diz que sim. Assim que termina de copiar, ele ativa sua habilidade de sacrifício, demonstrando seu poder invocando-a na palma da mão, deixando ambos chocados com a visão. Nosso herói decide prosseguir com as negociações antes de curá-la, mas primeiro, vamos verificar as estatísticas dessa habilidade. O primeiro benefício é que ela cria uma onda de cura para curar vários aliados e remove debuffs. Em segundo lugar, quando usada em monstros mortos-vivos, ela se transforma na habilidade de ataque chamada Julgamento da Luz. Por fim, como a habilidade foi copiada usando uma carta em branco, não há penalidades herdadas. Então, a moça pergunta o que ele gostaria da guilda dela. Embora ela diga isso por fora, por dentro ela se sente confiante de que lidar com essa aluna do ensino fundamental será moleza, especialmente por ser a representante da guilda Lotus. O garoto vai direto ao ponto, pedindo que ela o apadrine. A moça ri, perguntando se ele quer o patrocínio dela só para ajudá-lo a crescer como invasor. Sem hesitar, ele confirma, explicando que é seu grande sonho e que precisa dos recursos, conexões e apoio que vem com o patrocínio para se fortalecer. Impressionada com sua determinação e habilidades, a moça prontamente concorda em patrociná-lo, mas impõe uma condição. Assim que nosso herói ouve isso, fica surpreso ao ver que, mesmo não estando em uma posição forte para negociar, ela permanece ousada em sua posição. A moça revela que sua doença é um problema pessoal e não tem nada a ver com a Guilda Lotus. O que nosso herói deseja não está inteiramente em suas mãos. Ele pede o apoio de toda a guilda, que não tem nenhum motivo para favorecê-lo. Nosso herói pede que ela exponha suas condições. Se fizerem sentido para ele, ele decidirá se aperta ou não a mão dela. Sua mente fervilha com todos os tipos de possibilidades que ela possa estar tramando, mas ela o surpreende ao simplesmente perguntar se ele pode se juntar à Guilda Lotus.
O rapaz imediatamente pergunta se ela leva a sério o recrutamento. A moça então lista vários motivos para o recrutamento. Primeiro, ele descobriu informações confidenciais sobre o representante da doença da Guilda Lotus, que poucos conheciam, e que demonstrava habilidades excepcionais de coleta de informações. Em segundo lugar, ele copiou perfeitamente a habilidade de sacrifício dela, algo que ela nunca tinha visto antes, e ela está curiosa para ver se há alguém como ele no mundo que consiga fazer o mesmo. O garoto se sente constrangido ao ouvir isso, sabendo que não pode contar a ela que só sabia da doença dela porque regrediu no tempo, e que só consegue copiar habilidades graças ao seu sistema de trapaças. A moça então se inclina desconfortavelmente para perto dele e explica o terceiro motivo para recrutá-lo para a guilda. Apesar de ser um estudante do ensino fundamental, nosso herói nem se mexeu ao enfrentar o representante da Guilda Lotus, e ela gosta da coragem que ele acabou de exibir. No passado, a Guilda Lotus entrou em colapso logo após a morte dela. Agora que ela está aqui, ele tem quase certeza de que se juntar à guilda faria subir de nível rapidamente, mas se pergunta como eles conseguem fazer contratos, já que ele é menor de idade, e contratar menores de idade é ilegal. Com um sorriso, a moça lembra do direito de negociação prioritária. Acontece que nosso herói sabe disso. O direito de negociação prioritária é um privilégio de uma guilda para apoiar o crescimento de um aprendiz de invasor que ainda não atingiu a idade adulta. Quando ele atinge a maioridade, essa guilda tem o direito de firmar um contrato com o aprendiz antes de qualquer outra guilda. Já Eun nunca imaginou que usaria uma vantagem como essa, especialmente depois de ter sido rejeitado até pelas guildas mais fracas naquela época. A moça parece ter gostado do nosso herói, e o rapaz se levanta da cadeira dizendo que vai curá-la imediatamente. Embora a oferta dela seja óbvia, ele decide se concentrar no tratamento antes de finalmente aceitar os termos dela. Enquanto ele está parado bem acima da cabeça dela, o gerente não parece muito feliz com a cura do nosso herói. Embora não duvide mais do nosso herói depois de testemunhar seus poderes em primeira mão, ele ainda está cauteloso, temendo que o nosso herói possa usar algo amaldiçoado ou obscuro, especialmente porque nem mesmo os melhores médicos conseguiram curá-la. Logo depois, a moça se sente magicamente curada, sentindo as mudanças dentro dela. O gerente fica em choque e estupefato. Ele não perde tempo e abaixa a cabeça diante do nosso herói, pedindo desculpas com o maior respeito por ter duvidado dele. Nosso herói simplesmente deu de ombros, dizendo que era compreensível duvidar das palavras de uma criança, mas o gerente continuou se desculpando, sentindo-se mal pelo seu comportamento rude anterior. Já Eun diz à moça que tudo está resolvido e que ela pode se movimentar livremente agora. Assim que se levanta, ela caminha até a janela e usa sua magia para iluminar todo o ambiente. Lágrimas enchem seus olhos ao perceber que seus sintomas desapareceram completamente. Ela expressa sua gratidão pelo milagre e pergunta se ele enfrentará alguma penalidade por curá-la. Mas sabemos que penalidades não se aplicam à sua habilidade copiada. Meu namorado lhe garante, com um sorriso, que ela poderá retribuí-lo quando chegar a hora. E a moça concorda de bom grado. Ela então mostra seu cartão e diz para ele pensar na oferta. Ela promete fazer o possível para garantir que tudo dê certo a seu favor. O garoto então diz que quer perguntar algo. No dia seguinte, o gerente o acompanha até uma masmorra de nível baixo pertencente à Guilda Lotus. Como você pode imaginar, ele está lá para aprimorar suas habilidades, com o objetivo de se tornar um as na Academia Mills. A guilda garante que todos os itens essenciais estejam prontos para ele e até empresta alguns equipamentos extras destinados aos membros da guilda. Mas o gerente o avisa que entrar sozinho na masmorra pode ser arriscado, perguntando por que ele insiste em ir sozinho. Já Eun apenas diz que quer se esforçar. Como medida de segurança, o gerente lhe entrega uma pedra, dizendo que é uma pedra de teletransporte. Se ele a quebrar, se teletransportará para fora do portão da masmorra. É um pequeno agradecimento pela forma como tratou a moça, e o garoto a aceita alegremente. Ele entra na masmorra e, assim que entra, tem certeza de que se trata apenas de uma masmorra de rank, sem motivo para preocupação. O gerente incentiva a sair rapidamente caso haja perigo, ao que ele concorda com a cabeça, tranquilizando-o. Lá no fundo, porém, sua boca é subitamente coberta por mãos inesperados, e o sistema indica que ele agora está no campo dos mortos de Elein. A cena muda para o diretor e o Zeon no escritório. Lá, vemos a moça imersa em pensamentos sobre o nosso herói. Ela está preocupada que, mesmo em uma masmorra de Hunt, um novato concluí-la sozinho seja quase impossível, independentemente de quão habilidoso seja. No entanto, ela percebe que esse garoto não é um cara comum. Ele não escolheu esse portão por impulso, então ela sorri e decide ver onde ele quer chegar. De repente, alguém bate na porta e, após obter permissão do diretor, uma senhora entra.
A diretora pergunta sobre o assunto sobre o qual ela solicitou atualizações, e a outra senhora lhe entrega os arquivos, explicando que se trata do perfil do nosso herói. Enquanto a diretora folheia as páginas, fica chocada ao ler que Ira aspira a ser um artista marcial, o que não faz sentido para ela, considerando suas habilidades mágicas. Um silêncio pesado cai sobre a sala, enquanto a senhora que trouxe os relatórios também não tem ideia de como alguém pode ser tão talentoso, mas garante ao diretório que os relatórios são precisos, a menos que não haja erros mecânicos. Dando uma olhada por nós mesmos, vemos que a aptidão do nosso herói para a magia é de 97%. Logo depois, o diretor liga para sua gerente, Appa, e o instrui a ligar para ela imediatamente assim que nosso herói sair da masmorra. Ela está ansiosa para testemunhar os talentos do nosso herói com seus próprios olhos. Enquanto isso, nosso herói se vê caindo no reino desconhecido conhecido como Campo dos Mortos, batendo com força o traseiro no chão ao aterrissar. Ao olhar ao redor, percebe que está em um cemitério e se esforça para se levantar, tossindo copiosamente. Antes que consiga entender o que está ao seu redor, uma criatura morta-viva aparece. Sem perder tempo, ele mira seu arco em nosso herói e dispara uma flecha. Reagindo muito lentamente, ele acaba com um corte feio no rosto. Outro monstro aparece, pronto para bater nosso herói. Ele não tem certeza se está misturado com veneno paralisante, o que o irrita profundamente. Ele se cura rapidamente usando sua sofisticada habilidade de sacrifício. De repente, mais zumbis surgem, e ele se vê cercado por almas negras pairando no ar. Eles imediatamente começam a atacá-la e atirar nele, mas, desta vez, Jaehyun pega uma flecha com as próprias mãos e a quebra cerrando o punho, completamente irritado com as tentativas irritantes. Enquanto isso, Kim Yo-jung observa o autógrafo que recebeu do diretor, e ela também está completamente irritada com o nosso herói por deixá-la sozinha, apesar de saber que ela tem um péssimo senso de direção. Ela está ficando cada vez mais irritada com os movimentos imprevisíveis dele. Ele costumava evitar multidões, mas de repente concordou em acompanhá-la. Ele nunca a abandonou assim antes, sempre se certificando de que ela não fosse deixada na mão. Mas desta vez, ele a deixou chapada e sozinha. E agora ele está mudando para a aula de magia, mesmo sempre tendo sonhado com artes marciais. Ela simplesmente não consegue entender a mudança repentina dele, porque sabe que ele costuma ser atencioso e cuidadoso, e não alguém que age sem motivo. De repente, ela começa a mandar mensagens de texto novamente, dizendo-lhe o que pensa sobre deixá-la sozinha naquele dia. Enquanto isso, de volta à masmorra, o rosto de Jaehyun empalidece enquanto ele se assusta ao ver fantasmas bem na sua frente. Para piorar a situação, eles são muito mais organizados do que uma horda de monstros típica. Ele decide confiar em um item, um cajado forjado por um ferreiro da Guilda do Lotus. Antes de nos aprofundarmos, descobrimos que esta masmorra, Elenmir, é o reino dos mortos supervisionado pela filha de Loth, El. É um dos 9 mundos da mitologia nórdica, criado a partir dos 7 reinos, excluindo Midgard e Asgard. Esses mundos incluem Mifenur, o mundo da névoa e do gelo, e Muspelheimir, o mundo das chamas, Jotunheimr, o mundo dos gigantes, Alfeir, o mundo dos elfos, Svartalfheimr, o mundo dos elfos negros, Vanaheimr, o mundo dos deuses Vanir, e o mais frio e sombrio de todos, Niflheimr, onde Ereimir coexiste. Este lugar é um pesadelo para novatos, mas nosso herói está animado para testar suas habilidades. Ele decide usar a habilidade de sacrifício da deusa Nora. Ao usá-la em monstros mortos, ela se transforma em um ataque épico de área chamado Julgamento da Luz. O monstro o ataca imediatamente, mas nosso herói rapidamente o derruba com sua varinha, arremessando o monstro para trás. Ele se equipa com Blitzfire e explode o monstro em pedacinhos, ganhando 70 XP por nocautear o espectro da morte. Ele mantém o ritmo, encadeando seus golpes de Blitz para agitar o palco com suas habilidades. Cada monstro que ele derrota traz um sorriso maior ao seu rosto enquanto os XP vão chegando. Em seguida, ele salta sobre outro morto-vivo que está usando flechas e acerta com força a cabeça. Sua varinha se parte ao meio, mas ele ainda consegue derrubar o monstro. Seu rosto empalidece ao ver sua varinha quebrada, percebendo que não estava exatamente lutando como um mago. Afinal, sua tolice o fez perder uma arma. Então, ele fica sério e ativa sua habilidade de sacrifício. O julgamento sagrado da luz desaba sobre os monstros, queimando-os até virarem cinzas. Depois que os mortos-vivos são transformados em cinzas, ele acumula pontos de experiência valiosos ao longo do caminho e decide respirar fundo na névoa que se instala.
Ele se cura para restaurar seus poderes e fica aliviado por ter sobrevivido. Ele aprendeu uma lição valiosa: não superestimar suas habilidades. Embora o julgamento divino o tenha salvado desta vez, ele pode não ter tanta sorte na próxima. De qualquer forma, ele decide deixar o local, mas logo percebe que não tem ideia de como sair. Ele suspira e decide usar a pedra de distorção, mas antes que consiga, uma aura aterrorizante de mana o envolve por trás. Quando ele olha para trás, não há nada ali. De repente, ele sente algo se aproximando e, no instante seguinte, sente que está sendo sufocado. Ele ergue a varinha e a enfia na própria coxa. Não sei bem por que ele está se machucando, mas está se certificando de não soltar um único grito que possa atrair qualquer companhia indesejada. Mal sabe ele que é uma monstruosidade hedionda espreitando bem atrás dele. Bem na hora, o sistema avisa, revelando que o chefe da masmorra, Nidad, apareceu, e a diferença de níveis entre nosso herói e esse chefe é como noite e dia. O sistema praticamente grita para ele sair correndo da masmorra o mais rápido possível. Ele tateia em busca da pedra de teletransporte, mas antes que consiga pegá-la, o monstro surge por trás, fazendo a pedra cair de suas mãos enquanto ele bate na parede próxima e começa a tossir sangue. Seu HP também despenca. O sistema imediatamente lhe diz para usar um item de cura imediatamente, mas parece que ele não tem tempo para isso, pois o monstro já está parado à sua frente e imediatamente lança outro ataque. Assim que ele se prepara para o pior, o monstro à sua frente congela, deixando-o com um olhar incrédulo, se perguntando o que diabos tinha acontecido. É então que uma voz feminina, ecoa pela caverna. A mulher parece divina, quase como uma deusa. Ela ordena ao monstro que não o machuque, revelando que ela mesma o trouxe ali como um convidado importante. Este elfo meio demônio, meio angelical, informa ao nosso herói que ele está destinado a ser o adversário. Confuso, o garoto não faz ideia de quem seja essa mulher. A moça continua, expressando sua crença de que ele deveria derrotar facilmente o monstro adversário. No entanto, parece que ela estava enganada, vendo-o apenas como um garoto comum com mana e habilidades moderadas. Ela questiona por que Loki escolheu alguém como ele para ser o adversário contra os poderosos deuses Aesir. O garoto luta para permanecer consciente, sua vida se esvaindo devido à perda de sangue. Ele sabe que não pode se dar ao luxo de morrer ali, não quando lhe foi dada uma segunda chance de consertar as coisas. Ao ver a determinação nos olhos do nosso herói, a dama reconhece sua determinação, mas afirma que ele ainda está fraco demais para cumprir seu papel como adversário escolhido. Ela começa a estrangulá-lo, avisando que seu fim está próximo. Se ele não se fortalecer rapidamente, ela ameaça acabar com sua vida com as próprias mãos. Reconhecendo a importância dele para eles, ela decide lhe conceder outra chance. Ela o incentiva a se tornar muito mais forte do que agora, para derrotar o monstro das Belas Mouras facilmente. Se ele conseguir, ela lhe promete uma recompensa, mas enfatiza que ele deve agir rápido. E então, surge um sistema com a primeira missão principal, os desafios de El. Seu principal objetivo nesta missão é derrotar Nidad em 2 meses, e parece que esta misteriosa dama é ninguém menos que a própria deusa El, filha de Loki. Se ele cumprir a missão, a deusa El lhe dará pessoalmente seu presente, mas o fracasso significa morte como penalidade. À medida que aquelas mãos sinistras começam a arrastá-lo para a escuridão, ele perde tudo de vista. E conforme a cena muda, vemos a deusa loira que vimos durante sua regressão temporal. E ela ainda parece estar dizendo algo ao nosso herói nessa língua estrangeira. De repente, ele desperta no mundo real. Ao se levantar, percebe que seus ferimentos foram completamente curados. Ao verificar as estatísticas da janela, ele via a mesma missão ainda pairando diante dele, o que confirma que tudo o que sentiu naquela época era real. E a dama que encontrou era de fato El, a deusa que governa Elenmir, um dos 9 mundos da mitologia. Ele ainda não tem a mínima ideia de toda essa coisa de adversário, e já ouviu algo familiar logo após adquirir o novo sistema Nornir, com uma pilha de perguntas sem resposta pairando sobre ele, como por que ele regrediu e que diabos é essa coisa de adversário. Ele sabe de uma coisa com certeza, precisa subir de nível rápido. Se o que aquela deusa disse for verdade, no momento em que ele parar de ficar mais forte, será morto por aquela deusa. Mas ele ri para si mesmo. Pelo menos ele tem algumas tarefas ousadas pela frente. Mesmo assim, ele tem um longo caminho pela frente. Ele não sabe lutar como mago e também não possui magias básicas para lidar com os fracos. Pegando o celular, ele vê uma ligação do diretor convocando. Ele diz a ela que passará por lá amanhã e está pronto para assinar o contrato. No dia seguinte, nosso herói entra na guilda da Flor de Lótus. O gerente o conduz para dentro, enquanto caminham. Ele entende por que estão lhe dando um tratamento tão especial.
Afinal, sua aptidão para mago está em 97%. Ao chegar ao seu destino, nosso herói se ilumina ao ver a diretora, exalando confiança com seus longos cabelos e uma presença que chama sua atenção. Eles trocam cumprimentos calorosos. Ela se aprofunda nas vantagens que a guilda oferece com o contrato, e nosso herói confirma, entusiasmado, que são impressionantes. Quer dizer, quem não ficaria feliz? Além de um subsídio para despesas de subsistência, a guilda lhe fornece um suprimento infinito de itens de nível B sem custo algum caso quebrem. Além disso, ele terá um lucro substancial com base em suas contribuições nos ataques. Esses termos geralmente são reservados para invasores de alto nível de nível A. Antes de assinar o contrato, ele revela uma condição. A diretora o encoraja calorosamente a falar o que pensa. Ele explica que faz apenas um mês que ele fez a transição das artes marciais para a magia, o que o torna inexperiente em magia. Por isso, ele pede para ser treinado pessoalmente pela própria diretora. A gerente se maravilha com a audácia do nosso herói em confrontar diretamente a prestigiosa diretora sem hesitar. Enquanto isso, o rapaz pergunta se ela concorda com a condição dele antes de assinar o contrato de negociação prioritária com a guilda Lotus. Ela ri do pedido interessante dele e concorda com os termos. Ele agradece, e ela, provocativamente, o lembra de que já está de olho no potencial dele e mal pode esperar para vê-lo em ação. Ela o pressiona a mostrar seu talento primeiro, se ele se sentir confortável o suficiente. Claro, nosso herói já esperava por isso. Afinal, é o principal motivo do interesse da guilda Lotus nele. Ele imediatamente pergunta o que deveria fazer para demonstrar seu poder. A moça simplesmente estala os dedos, e uma energia azul começa a se manifestar atrás dela, formando um cubo de mana, e ela lhe diz para aguentar. O rapaz fica absolutamente perplexo ao ver o cubo de mana. A moça rapidamente lembra que um indivíduo talentoso deve ser capaz de lidar com pelo menos isso se quiser assinar o contrato de negociação prioritária com sua guilda Lotus. Veja bem, um cubo de mana é um teste que magos de rank B e superiores usam para avaliar sua sensibilidade à mana, mas não há como alguém como nosso herói não se sentir sobrecarregado por ele, já que apenas 7% dos magos despertos conseguem suportá-lo. O garoto pergunta à moça se ela está tentando assustá-lo. Ela o tranquiliza dizendo que, mesmo que ele fale, isso não afetará a negociação prioritária e que eles ainda formarão o contrato. Sem saída, nosso herói encara a situação e dá um passo à frente. A diretora acena para seu gerente se preparar, que expressa preocupação com sua decisão, já que até mesmo os atuais magos invasores têm dificuldades com o cubo. A moça reafirma que nosso herói não é um cara comum, então vale a pena tentar. Relutantemente, o diretor concorda e ativa o cubo. Assim que o cubo de mana é ativado, o garoto hesita diante da energia avassaladora. A senhora atrás dele o encoraja a entrar, e finalmente ele cria coragem para entrar. Assim que entra no cubo de mana, a gerente fica visivelmente ansiosa, vendo-o apenas como uma criança. A senhora tranquiliza, dizendo que ele consegue lidar com a situação, expressando com confiança sua intuição de que ele não falhará. Lá dentro, nosso herói sente como se estivesse à deriva em um vasto oceano feito de mana. Surpreendentemente, ele consegue respirar normalmente, aliviando suas preocupações anteriores de ficar doente devido à exposição prolongada à mana espessa, o que poderia até levar à morte durante o teste. Ele busca uma saída, lembrando-se de que a única saída do cubo de mana é encontrar a porta singular conectada ao mundo exterior entre incontáveis redemoinhos. Ele reúne sua determinação, buscando uma saída dentro do cubo de mana. De repente, sente algo incomum, um cristal discreto escondido, pulsando com imenso poder mágico, como se contivesse toda a essência do grande oceano de mana. Enquanto isso, o gerente permanece ansioso enquanto a moça continua a rir. Ansiosamente, o gerente pergunta quanto tempo normalmente leva. A moça menciona que a saída mais rápida do cubo é de 40 minutos, um recorde. Ao ouvir isso, o gerente afirma sem rodeios que ou o herói morre ou ele estabelece um novo recorde mundial. A moça concorda, embora confiantemente esperando o último resultado. Seus olhos se arregalam ao ver o cristal começar a se quebrar. Chocado, o gerente pega o celular e percebe que apenas 10 minutos se passaram desde que nosso herói entrou. Enquanto os espectadores aguardam ansiosamente o que acontece lá dentro, nosso herói sente o imenso poder do cristal e sorri, pensando que quebrá-lo pode ser sua saída. Determinado, ele nada em direção à pedra, aperta-a com força em seu punho e estilhaça em pedaços com um movimento rápido. À medida que rachaduras começam a se espalhar ao seu redor, uma notificação do sistema revela que ele adquiriu uma habilidade passiva chamada Operação Cristal de Mana. De repente, o cubo de mana desmorona, deixando os dois espectadores em uma mistura de terror e admiração.
Esse tipo de teste normalmente leva 1 hora para um jogador de rank S, mas o nosso herói o completou em apenas 26 minutos, quebrando o recorde de Camila, da União Europeia, uma maga genial que figura no Guinness World com 36 minutos. O gerente imediatamente se aproxima, aperta a mão do nosso herói com entusiasmo e o cobre de elogios. A moça também participa, mas sua curiosidade é despertada sobre como ele conseguiu quebrar o cubo tão rapidamente. O rapaz explica que encontrou um cristal dentro do cubo e o quebrou. A moça fica chocada ao ouvir isso, pois um cristal de cubo de mana contém todo o poder mágico do cubo, e é incrivelmente raro para alguém, especialmente uma pessoa desperta comum, encontrá-lo ou quebrá-lo. O fato de nosso herói não apenas tê-lo encontrado, mas também tê-lo destruído sugere que sua capacidade de mana excede a de todo o cubo. Ela explode em um momento de felicidade e imediatamente jura ajudá-lo a se tornar o maior mago do mundo. A cena retorna para Lady Kim Yo-young, visivelmente chateada por Jae-yoon ainda estar atrasado. A mãe do nosso herói está ao lado de Kim Yo-young, confirmando que ele está realmente atrasado e também não atende ligações. De repente, um Rolls Royce chamativo e familiar chama a atenção das duas mulheres. Elas ficam surpresas ao ver nosso herói saindo de um carro tão caro, deixando-as completamente impressionadas. Como ele poderia pagar por algo assim? Jae-yoon imediatamente percebe as moças e acena alegremente, enquanto sua mãe está ansiosa, preocupada se o filho está envolvido em algo suspeito. Lady Kim fica furiosa ao vê-lo vadiando por aí. Assim que se acomodam no quarto, a garota parte direto para as respostas exigentes, perguntando por que ele mudou para a aula de magia. Nosso herói explica casualmente que artes marciais não eram mais suficientes para ele e que ele já havia preenchido toda a papelada para a trilha mágica. Ela continua insistindo em mais detalhes sobre a decisão dele, mas ele vira o roteiro e pergunta por que ela apareceu. Ele então pergunta se os pais dela estão trabalhando, ao que ela concorda, explicando que é por isso que está passando a noite lá, com a bênção da mãe do nosso herói. Então descobrimos que os pais dela trabalham em uma fábrica de processamento de monstro, enviando criaturas para o exterior, o que os mantém em movimento. E sempre que ela fica sozinha, ela tende a sair com ele, já que a mãe do nosso herói é uma boa amiga dos pais dela. Mais adiante, o garoto pede que ela lhe ensine as teorias da magia, agora que ele está na aula de magia. A garota exige saber o que receberá em troca. Relutantemente, o rapaz pergunta o que ela quer. A garota admite que não tem nada específico em mente no momento. Depois de pensar um pouco, ela decide que ele deve lhe conceder um desejo. O rapaz concorda, mas impõe uma condição. O desejo dela deve ser realizado dentro de 1 ano, ou expira. A menina concorda, um tanto irritada, enquanto o menino aposta, em segredo, que ela provavelmente esquecerá o assunto dentro de 1 ano. Provocativamente, o menino pergunta que tipo de desejo ela poderia ter em mente, mas a menina, agora visivelmente irritada, manda que ele pare de tagarelar. A moça fica tão furiosa que, enquanto segurava o travesseiro, pensei que ela estivesse apertando os seios com força. Você teve a mesma ilusão? Ou é só eu? Conte-me nos comentários. Enquanto eles continuam a brincadeira, a mãe os chama para jantar, mas eles a ignoram, entretidos na sua divertida guerra de travesseiros. Observando a química entre eles, não me surpreenderia se a garota, brincando, dissesse a ele para se casar com ela, como deseja. Enquanto isso, na floresta, corvos violentos flutuam no ar e um homem vestido de preto derrota facilmente os monstros com sua espada. Finalmente, conhecemos o pai do nosso herói, Min Seung-ho, que recebe elogios do Homem de Armadura por concluir a masmorra sem esforço. O homem convida Min Seung-ho para se juntar à guilda, mas o pai do nosso herói recusa, preferindo ficar sozinho. O cara de armadura praticamente implora para que nosso herói se junte a eles, prometendo todo tipo de respeito da Guilda Escarlate, mas o Homem de Preto apenas zomba e o chama de teimoso. Então, do nada, o pai começa a invocar essas coisas estranhas em forma de corrente, e também tagarela sobre humanos serem gananciosos como se estivesse dando um sermão. Ele desaparece no ar, deixando o cara de armadura coçando a cabeça. Após esse encontro assustador com esse pai assassino, que, sejamos sinceros, parece mais jovem que o nosso herói, voltamos ao diretor que está dando uma palestra para Jae-yoon em sua primeira aula de mágica. A moça decide mergulhar de cabeça no sparring e o desafia a dar um soco nela. O garoto hesita, mas percebe que não tem escolha. Ele solta um suspiro e se posiciona cuidadosamente, certificando-se de que não haja brechas. Baseando-se em seu conhecimento em artes marciais, ele desfere um soco na direção dela, esperando uma reação. A moça fica ali, sorrindo,
e o impacto do golpe cria uma perturbação tão grande que tudo fica obscurecido por uma nuvem de poeira. Enquanto a poeira baixa, nosso herói vê seu soco ser facilmente defendido pela moça, que o segura como se não fosse nada, deixando-o completamente apavorado. Ela sorri confiante, e o rapaz rapidamente recua para uma distância mais segura. Parece que ele a subestimou só porque ela é uma curandeira. Agora ele tem certeza de que ela tem o poder de um invasor de rank S depois daquele soco. Ela analisa seus movimentos, observando os hábitos do artista marcial em sua postura e ataque. Ela ressalta que magos normalmente não investem assim para atacar. A diretora então pergunta se ele sabe a diferença entre artes marciais e magia. O garoto responde que artes marciais envolvem luta corpo a corpo com espadas e outras coisas, enquanto magia envolve ataques à distância. Ela concorda e acrescenta que as aulas de magia visam enfraquecer os inimigos à distância, enquanto as artes marciais os derrotam cara a cara. Então ela diz para ele se preparar, pois ela vai atacá-lo para mostrar como é o combate entre magos de verdade. Ela garante que pode curá-lo se as coisas ficarem complicadas. Ele está um pouco nervoso, mas pronto. A moça reúne energia na ponta do dedo e dispara um intenso raio laser de energia. O rapaz rola rapidamente para um lugar seguro enquanto a moça lhe diz que é sua vez de atacar. Ele ativa seu poder de blitz em cadeia e dispara flechas de relâmpago diretamente contra ela. Há uma enorme explosão quando as correntes atingem o alvo, mas a moça permanece ali sem um arranhão. Ela se surpreende por ele ter uma habilidade de nível A, mas o lembra de que ela só é boa se ele acertar o alvo. Então, ela revida com sua própria flecha, mirando direto no rosto dele. Ele se assusta e acaba recebendo a flecha direto. Mesmo ferido da cabeça aos pés, ele permanece de pé, impressionando a moça com sua resiliência. Mas então ela decide ir com tudo, lançando uma saraivada de raios azuis nele.